Você já se imaginou vivendo uma história de amor na Idade Média? Cavaleiros corajosos, damas recatadas, castelos ao fundo, serenatas ao luar. Mas e se eu te dissesse que esse cenário encantador está muito distante da realidade? Que as relações entre homem e mulher na Idade Média eram tudo, menos românticas? Neste mergulho profundo no passado, você vai descobrir como o sexo, o casamento, a intimidade e o próprio amor eram vividos sob um sistema de opressão, desigualdade e controle moral. Esqueça o romantismo dos filmes e prepare-se para conhecer um mundo onde o desejo era pecado, o prazer era condenado e o corpo da mulher constantemente vigiado. Na Idade Média, o casamento raramente era motivado por sentimentos. O amor não era um pré-requisito para formar uma família. O que valia mesmo era o acordo econômico, político ou territorial. Casar era uma negociação entre famílias, muitas vezes selada ainda na infância dos noivos. Era comum que meninas de apenas 12 ou 13 anos fossem prometidas a homens adultos, muito mais velhos, com o objetivo de unir linhagens ou fortalecer alianças. O dote da noiva, geralmente em dinheiro, terras ou bens, era central nessa transação. O casamento era literalmente um contrato. E uma vez casada, a mulher passava a ser legalmente subordinada ao marido. Não havia escolha, nem voz, nem autonomia. Relações íntimas aconteciam sem que o consentimento feminino fosse sequer cogitado. Em muitos casos, a chamada noite de núpcias representava uma imposição violenta. A diferença de idade entre marido e esposa era gritante. Enquanto os homens costumavam se casar entre os 25 e 30 anos, quando já tinham alguma estabilidade financeira, as mulheres eram oferecidas ainda adolescentes. Essa disparidade reforçava uma estrutura de dominação e submissão. As meninas, muitas vezes, nem sequer entendiam o que significava estar casada. O sexo era uma experiência traumática para muitas delas. Nesse contexto, a Igreja Católica exercia um papel central no controle da intimidade. O ato sexual era visto como necessário apenas para a procriação. Prazer era considerado pecado. O desejo era demonizado. Havia inúmeras restrições. Casais não podiam ter relações em certos dias da semana, como quartas, sextas e domingos, nem durante períodos sagrados como a Quaresma ou o Advento. E também não podiam se relacionar sexualmente durante o ciclo menstrual da mulher ou nas vésperas de receber os sacramentos. Em outras palavras, boa parte do calendário era marcada por abstinência. A única posição sexual tolerada era a tradicional, com o homem por cima, a chamada papai e mamãe. Qualquer outra prática era considerada heresia. Sexo oral, anal, masturbação e até mesmo o uso do corpo da esposa como fonte de prazer era condenado. Tudo era cuidadosamente regulado por manuais religiosos que orientavam como os cristãos deveriam se comportar na cama. A mulher que demonstrasse desejo ou iniciativa sexual era vista como pecadora. E o prazer feminino era descrito como algo perigoso, ligado à luxúria e à tentação demoníaca. Não por acaso, durante os séculos de perseguição às bruxas, muitas mulheres foram acusadas de manter relações com demônios, de seduzir homens e de usar o sexo como ferramenta de magia negra. A sexualidade feminina era constantemente associada ao mal. Enquanto isso, os homens tinham muito mais liberdade. A infidelidade masculina era muitas vezes tolerada. Nobres possuíam amantes, criadas ou cortesãs. Entre os camponeses, era comum que os homens buscassem prostitutas, e isso não gerava grandes punições. Já a mulher adúltera podia ser apedrejada, enforcada ou enviada a um convento. Para as mulheres do povo, a situação também era terrível. As casas eram minúsculas, muitas vezes com apenas um cômodo onde todos dormiam juntos. Não havia privacidade. O sexo acontecia diante das crianças ou à noite, de forma silenciosa. E a gravidez era constante, pois não existiam métodos contraceptivos. Uma mulher podia passar a vida inteira gestando, parindo e amamentando, com alto risco de morrer no parto. Em algumas regiões, existia até a crença de que o senhor feudal tinha o direito de dormir com a esposa de seus servos na primeira noite de casamento. Esse costume, chamado jus primae noctis, é ainda hoje debatido entre os historiadores. Alguns dizem que era mito, outros que realmente ocorreu em certas áreas.
O que importa é que ele simboliza bem o grau de controle que os homens, especialmente os ricos e poderosos, tinham sobre os corpos das mulheres. E o amor? Havia amor na Idade Média? Sim, mas quase sempre fora do casamento. Surgiram, nesse período, as histórias de amor cortês. Aquele tipo de paixão idealizada, onde o cavaleiro se apaixonava por uma dama inacessível, geralmente casada. Essas histórias envolviam juras, poemas, músicas, mas eram ficções literárias, criadas para entreter a nobreza. Na vida real, o romantismo era um privilégio raro. Enquanto isso, as prostitutas viviam nas margens da sociedade. Eram toleradas porque evitavam que os homens corrompessem mulheres honestas. Mas também eram perseguidas, culpadas por epidemias, espancadas e mortas. Muitas delas viviam em condições degradantes. As cortesãs que serviam a nobres tinham um pouco mais de status, mas ainda assim eram vistas como pecadoras. A virgindade da mulher era tratada como moeda de valor. A noiva precisava chegar pura ao casamento. Caso contrário, podia ser rejeitada, humilhada ou até mesmo assassinada. Algumas famílias exigiam provas físicas. Após a noite de núpcias, era comum exibir o lençol manchado de sangue para demonstrar que a moça era virgem. E se não houvesse sangue, ela era acusada de desonra, mesmo que não tivesse feito nada. Os votos de castidade feitos por monges e freiras nem sempre eram cumpridos. Havia muitos casos de relações secretas dentro dos mosteiros e conventos. Padres que engravidavam camponesas, freiras que fugiam com amantes. Mas tudo era silenciado. Quando descobertos, os religiosos eram punidos com penitências severas ou expulsão. Mas, ainda assim, o celibato era considerado o ideal cristão. Dentro do casamento, a mulher não tinha direito de recusar o marido. O corpo dela pertencia a ele. E o Estado e a Igreja reconheciam esse direito. Negar sexo podia ser motivo para a anulação do casamento, mas só se fosse o homem a reclamar. A violência doméstica era comum e legalmente aceita. A lei permitia que o marido corrigisse a esposa, o que incluía bater, prender ou isolar. A obediência era ensinada como virtude feminina. As relações íntimas eram, portanto, uma expressão do poder masculino sobre o corpo feminino. Havia afeto em algumas famílias? Sem dúvida. Havia casais que se amavam? Claro. Mas essas eram exceções. A regra era o silêncio, o medo, a obrigação. O prazer era pecado. A mulher era objeto, o casamento era contrato. E o amor era um luxo raro, quase impossível. A Idade Média foi um período longo e diverso, e nem tudo era trevas. Houve avanços, cultura, arte, fé, resistência. Mas quando se trata da intimidade entre homem e mulher, os filtros dos romances históricos escondem uma realidade dura. Um tempo em que o sexo era regulado pela culpa, o casamento era sinônimo de submissão e o desejo, uma ameaça. Ao olhar para esse passado, é impossível não refletir sobre o quanto evoluímos e também sobre o que ainda carregamos, porque muitas dessas estruturas continuam ecoando. E compreender esse legado é o primeiro passo para libertar o amor de todas as suas correntes.